Pensar na morte é um tema que às vezes pode até nos provocar medo. Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Doutora Rejane, nos passos dessa conversa dessa tarde, a morte, o luto, a esperança. Por que nós temos tanta dificuldade no campo da ciência, da medicina? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de lidar com a morte? É um enredo tão forte e, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a ideia, Padre Antônio, de trazer essa temática hoje num programa dedicado a isso, porque tem muito pouco tempo que a humanidade, de fato, se abre para dialogar sobre a perda, sobre quem já se foi, sobre essa história que é irreversível, que é universal, que é inevitável, que é a morte, mas que nós temos uma dificuldade tamanha de lidar com ela, que nós recalcamos essa possibilidade real na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente toca a vida adiante considerando que a morte está em algum lugar que hoje, como se a gente tivesse uma certeza, não é o dia dela chegar. E assim a gente vai vivendo a cada dia. Querendo protelar. Querendo protelar. Então a gente tem muita dificuldade, e o ser humano é o único animal que a partir ali dos seus 7, 8 anos de idade começa a compreender de uma forma mais lógica a questão da finitude. E ainda assim a gente já entende, ali é por volta, né, gente, dos 7 anos até qualquer idade da longevidade, que esse tempo que nós temos aqui, ele é finito. Mas a gente é tão forte, é tão doído nos colocarmos no mundo, considerando essa morte, que a gente acaba refugiando ali, colocando ela em algum lugar que a psicanálise chama de recalque, coloca ela em um lugar em que não se dá abertura para ela vir à tona, para a gente conseguir suportar essa história de morrermos e de termos pessoas que a gente ama que também irão morrer. Na tradição católica, se tinha no dia 1º de novembro o dia de Todos os Santos. No dia 2 de novembro, a festa, a comemoração dos fiéis defuntos. Papa Bento XVI diz que no dia 1º a gente celebra Todos os Santos. Enfia a cabeça no céu, contempla a nossa futura comunidade, os santos, e depois no dia 2 a gente desce e visita o túmulo para rezar no túmulo, dizer ao Pai que a gente quer encontrar aquela que está sepultada ali, naquela comunidade futura para onde nós caminhamos. Bonito, né? Lindo isso, simbólico, mas um simbolismo bastante pertinente e que, se a gente não nos dar, se nós não nos dermos a autorização, a oportunidade de adentrarmos nessa realidade da morte, da finitude, da história que a gente tem, né, com quem já se foi, com a nossa própria essência, porque a morte faz muito isso com a gente, ela põe a gente para questionar a nossa vida, por que a gente está aqui, qual é o meu objetivo, qual é a minha missão. Então, a morte ela é muito provocativa e ela é muito assustadora. Por isso que, mais uma vez, dar espaço para isso aqui acontecer é muito novo na humanidade. Perfeito. Eu tenho comentado isso algumas vezes e é muito real. Como a gente tem dificuldade de adentrar nessa narrativa, por exemplo, com as crianças. As crianças lá nas escolas, é dia do índio, elas se fantasiam de índio, vão conhecer a história do índio. É o dia da árvore, é a mesma coisa, o dia disso, daquilo. E o dia de finados, elas só sabem que é um feriado, que não precisa ir para a aula, porque não tem ninguém narrando para essas crianças sobre essa questão da morte e sobre também a dimensão de todos esses antepassados que já se foram e que se fazem presentes de uma forma muito forte na nossa existência. Então, a gente está precisando avançar um pouquinho mais. Já estamos conversando mais sobre isso. O senhor me perguntou, Padre Antônio, sobre como que a ciência enxerga tudo isso. A própria ciência
recalca muito a questão da morte, Perfeito. muitas vezes tentando promover a vida a qualquer custo. Perfeito. É muito novo ainda para a própria ciência, para a própria medicina, para toda a área da saúde, dimensionar que não é por aí, não é esticar a vida a qualquer custo, é oferecer assistência, conforto, mas ter dimensão de que, inclusive, em algumas situações, o melhor caminho que a gente tem é se preparar para a morte. Então, isso é algo bastante inusitado e que bom que a gente está começando a falar disso aqui. Maravilhoso. Essa semana eu li um artigo muito bacana de uma psicóloga na Espanha, ela fazendo uma crítica muito séria sobre como é que o Halloween entrou na cultura na Europa. E ela dizia o seguinte, olha, antigamente se celebrava no dia 1º Todos os Santos, no dia 2 os Mortos. E a gente ia ao cemitério, contava para as crianças, recordava o passado, elas perguntavam, também nós vamos morrer? Papai, você vai morrer? Mamãe, você vai morrer? E esse diálogo se dava. E ela dizia que houve um prejuízo enorme porque o Halloween é vindo do ambiente protestante norte-americano para debochar, para escrachar com a celebração de Todos os Santos e dos Mortos. Então, na véspera da festa de Todos os Santos e os Mortos, pois no dia 31 de outubro, a festa dizendo, os católicos agora vão levantar, abrir os túmulos e vai mexer com a defuntaiada, com os monstros, os fantasmas. E essa psicóloga, ela dizia o quanto isso traz um prejuízo enorme para as novas gerações, porque também, nessa linha do que você está falando, existe uma indústria da maquiagem da morte. A indústria... toda a indústria da funerária, não é? Todo o custo que é para maquiar a morte e para a gente olhar para o defunto e dizer, tadinho, nossa, mas está tão bonito, nem parece que está morto. É mesmo uma negação, não é não? É uma negação. E olha que é um jeito, eu vejo isso como um jeito, assim, um refúgio, né? Esse jeito cômico de lidar com isso é também sintomático. É também uma fuga, Perfeito. É uma forma de se refugiar ao invés de adentrar nesse assunto com a pertinência que ele tem. Nós estamos falando, e aqui antes de começar o programa, eu queria até fazer esse quase que depoimento, que eu e o Padre Antônio estávamos falando que a gente está muito emocionado por estar fazendo esse programa. A morte, ela faz parte de todos nós. Quem é que não tem alguém hoje muito especial para lembrar? Então, é muito forte isso. Mas adentrar nesse assunto da morte de uma forma ou muito romanceada ou muito cômica é um subterfúgio que o ser humano faz de lidar com algo tão forte, tão impactante, mas também muito primitivo dentro da gente. Quando a gente fala isso, né, trabalhar com as crianças, trazer essa narrativa para dentro de casa, me vem aqui uma lembrança de uma cliente que uma vez eu atendi e ela falou para mim assim, me incomoda muito, porque ela sempre escutava assim, para tudo tem jeito, menos para a morte. Para tudo tem jeito, menos para a morte. E ela falava assim, parece que a gente fica então ainda mais impotente frente a essa questão. De fato, a morte, ela barra, né, a nossa vida, tudo, mas é como se a gente falasse assim, olha, tudo vai dar jeito, mas se tem ali uma morte, aí é uma entrega total a um grande sofrimento e a gente não tem como se reconfigurar depois desse grande sofrimento, né? Esse elemento da lida com a morte é um elemento muito cultural. Nós estamos padronizando a cultura no planeta com a globalização e acaba passando um rolo compressor e perdendo as características próprias de cada povo, de cada cultura. Mas existem culturas que dão para nós uma aula muito bonita sobre como lidar com a morte, não tem? Tem culturas que aproximam, por exemplo, a própria questão de velório. A gente teve também uma época, era comum em algumas regiões do Brasil, pode até ser que em alguns lugares ainda tenha, né? Um velório dentro do ambiente doméstico, né? E aí
as crianças participavam, os adolescentes olhavam, então tinha ali essa vivência. Hoje, enfim, cada família tem um formato, tem uma escolha, mas não é tão raro assim mais. Por exemplo, alguém falecer ou alguém estar muito doente e isso não ser levado, por exemplo, para as crianças, a criança ser poupada, mesmo que ela já esteja numa certa faixa etária, que seria uma grande aprendizagem para ela se aproximar disso aí. É como se a gente tivesse assim, é um adulto olhando para a criança, na verdade Ótimo. ele está olhando para ele mesmo, Correto. dizendo assim, é muito difícil para mim lidar com isso, então eu poupo aquela criança, né, porque eu não sei como conduzir a minha criança interior para lidar com isso, né? Que coisa! A Nova Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Ai, como é bom ter esperança, né? Ter esperança. Parece que a gente está fazendo o programa, adentrando nesse assunto e ao mesmo tempo se acolhendo. A gente encosta ali na dor e se acolhe. Perfeito. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem. A doutora Rejane, ela participa lá da comunidade paroquial. A vida e a história da família dela, eu sou fruto muito da árvore genealógica da família dela. E ela usa uma expressão constante nos textos que a gente compartilha. Ela sempre remete a uma expressão muito cara para a psicologia: acolher, integrar. A morte pede isso. Pede. A morte pede isso porque a gente vai atravessar, quando alguém que a gente ama se vai, a gente atravessa algo muito forte, que a gente deu o nome de luto. Luto é a dor, é o sofrimento, é a reação emocional, é o meu comportamento, é o meu jeito de pensar sobre mim, sobre a pessoa que se foi, sobre como é que será a minha vida daqui para frente, sobre minhas questões existenciais com a vida, permeada de um sentimento de um não saber. A morte traz para a gente um não saber. E agora, como é que a gente vai dar continuidade tendo perdido alguém que a gente tanto ama? Isso é muito, muito impactante, muito doído. Até mesmo, e não tem como a gente ter uma dimensão, assim, a morte é muito, a vivência do luto é muito singular. Não tem essa, Padre Antônio, da gente, por exemplo, desculpar a morte se é uma pessoa de uma idade mais avançada. Não existe isso. Vocês podem observar, quando a gente recebe a notícia de que alguém faleceu, uma das primeiras perguntas que a gente tende a fazer é: quantos anos tinha? Aí, se a pessoa tinha tal idade, a gente tem uma tendência de falar assim: ah, não, mas já viveu. A morte é uma surpresa para qualquer idade. Eu tive a oportunidade de dar uma aula em Brasília nesse final de semana e uma aluna, no intervalo, se aproximou de mim, muito emocionada, porque ela tinha perdido o pai recentemente. E um pai que estava com a doença de Alzheimer numa fase avançada, dando muitos trabalhos para ela. E ela falou com essas palavras para mim: eu cuidei do meu pai por anos, mas quando ele se foi, ainda eu tive a sensação de ter perdido o meu cuidador. Olha... Aí ela falou: eu ficava ouvindo de todo mundo, mas ele descansou, mas agora você também vai descansar. A reação emocional que a gente tem quando alguém que a gente muito ama se vai, a reação é muito singular. Nós estamos falando
de um sentimento muito primitivo e de um grande não saber. Eu não sei, Rejane, como serei eu se eu perder tal pessoa? Pode ser pai, mãe, avós, irmãos, filhos, amigos, esposo. Quem sou eu depois disso tudo? Que nível é esse de dor, de saudade, de ausência que essa pessoa tem? Como é que eu lido com isso adiante? Então, é um processo. O luto é um processo de enfrentamento desta perda. E tem um psiquiatra e psicólogo britânico chamado John Bowlby, que ele fala da teoria do apego. E ele fala que quanto maior o nosso apego, maior a nossa demanda de luto. Mas não significa que necessariamente seja um apego positivo. Perfeito. Pode ser que seja também um apego negativo de muitas questões, às vezes não resolvidas, de uma grande ambiguidade. É alguém que eu amo, mas que eu também tenho muitos conflitos. E essa pessoa partiu e tudo é visto como: será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Como é que a gente ressignifica isso agora? A pessoa se foi levando o que de mim? Achando que deixou o que em mim? Então, é uma situação muito forte e é um processo para dar conta disso tudo. Quando eu acompanho pessoas na paróquia, na pastoral, que estão vivendo processos muito sofridos de perda de alguém, e eu escuto a pessoa contar o vínculo, a força que é aquela perda, às vezes eu ponho a mão no ombro e digo assim: alguém que marcou sua vida, como seu pai, sua mãe, seu filho, desse tanto, se tivesse morrido e você não estivesse passando pelo que você está contando, para mim seria muito estranho, não é? Se teve tanta experiência vivida, é claro que a falta, lógico, vai ser forte ali, Forte. vai ser impactante na vida da pessoa. Agora, temos uma questão aí, Padre Antônio. Posso ir falando dessa história aqui? Essa questão que eu até imagino qual é, quando é que o luto preocupa? Exato. Então, assim, a gente tem vários autores que falam sobre luto, tem a Kübler-Ross, que acho que várias pessoas já ouviram isso, as fases do luto, que não precisam vir nessa ordem, que não é um sentimento único, ele pode vir, inclusive, mesclado um e outro. Mas existem algumas fases de, primeiro, a negação de não acreditar, que a ficha não cair, que aquela situação esteja acontecendo. Tem uma fase meio ali de uma certa revolta, por que aconteceu, mas não era a hora. Vem uma situação de barganha, que é quando a pessoa começa a se propor possibilidades de tentar ver isso de um outro formato, mas ainda é muito novo para isso acontecer. Tem a fase de depressão, que é se entregar mesmo à dor, à tristeza da perda, e aí é choro, é colo, é silêncio, é música, é fé. E depois vem a questão da aceitação. Então, todo esse processo, ele varia de pessoa para pessoa, mas é esperado que a pessoa consiga ir adentrando para as outras etapas. A questão que a gente chama de luto patológico, do luto tardio, alguns autores chamam de luto complicado, é quando o nível, a intensidade do sofrimento realmente faz com que a pessoa tenha uma diminuição de controle sobre como conduzir sua vida depois dessa perda e ela fica estagnada ali em um ou mais de um desses sentimentos. A tristeza, a ansiedade, frente não sei como é que vai ser agora, a raiva, por que é que eu estou passando por isso, ou por que é que aquela pessoa que ainda poderia fazer tanta coisa está vivendo isso, ou o sentimento de culpa. Quando isso começa a ficar muito, muito volumoso, impacta a pessoa na sua saúde mental, na sua relação com os outros, na sua funcionalidade na vida e extrapola, vai passando o tempo, isso não é minimizado, é a hora da gente começar a questionar se não seria também uma oportunidade de buscar, inclusive, uma ajuda profissional para enfrentar isso de uma forma mais possível, né, do que ela está encontrando. No passado,
se enfrentava isso com a lida que era necessária. Uma mãe de 8, 10 filhos, minha mãe, por exemplo, teve 10 filhos. 3 morreram quando crianças. E morria, sepultava hoje mesmo voltava para casa, fazia janta, cuidava de casa, cuidava de menino. Amanhã tinha peão na roça trabalhando e a vida, e tinha 9 para cuidar e a vida continua. Na medida que os nossos núcleos familiares vão diminuindo, eu acho que também a gente vai tomando uma certa distância dessas razões para enfrentar o luto, né? É como se a gente olhasse, né, aquela pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide, né, do que predomina ali de preocupação na vida. Então, no primeiro momento, é ali o sustento, é a casa, é a comida para os outros meninos e tudo mais e tal. Depois tem ali o meu corpo, aí tem minha rede social e depois a minha subjetividade está lá em cima. Hoje a gente já vive numa condição, ainda bem, né? A humanidade evoluiu nisso, em que a gente já tem uma condição básica de vida, muitas vezes, né? Que nos permite dar lugar para essa subjetividade vir mais à tona. Então eu fico pensando quantas gerações passadas sofreram imensos silêncios, imensos não saberes e nem se tinha espaço, lugar, permissão muitas vezes para trazer isso à tona igual temos hoje. Correto. Então, eu vejo como muitas vezes a pessoa, já também vi isso, alguém fazer algum comentário, mas se eu for numa terapia, parece que vai doer ainda mais, porque eu vou tocar na ferida. Mas a gente geralmente toca mesmo no sentido de limpar essa ferida. Não adianta achar que essa ferida vai cicatrizar se ela estiver lá infeccionada, não é por aí. Então, essa autopermissão de se aproximar dessa demanda de enfrentamento, isso é muito importante, porque eu vou falar uma coisa dura agora, hein? Mas prepara a música aí, meninos. Vou falar uma coisa dura, mas necessária. A morte, ela existe para todos nós e também é do ser humano a tarefa de aprendermos com a morte. Então, a gente não pode fugir disso. Eu tinha A nova casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Em meio às dificuldades e sofrimentos do tempo presente, Deus nos alimenta, consola e fortifica com a esperança. Esta é uma virtude teologal, aquela que nos faz desejar o reino dos céus e a vida eterna e olhar para a morte, para o luto e dizer, você não terá a última palavra em minha vida. Acho que uma das expressões, doutora Rejane, que mais me ajuda no processo de cura espiritual e também no seu campo, é quando eu chego para uma mãe, para um filho, para uma esposa e digo, sobretudo quando a gente conhece a história, eu digo assim, mas o que essa pessoa foi na sua vida? De repente ela sai, você pega o luto, a morte, põe no lugar dela. Pode? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Olha só. A gente tem várias possibilidades de enxergar esse fenômeno, mas um deles é a pessoa meio que entra em simbiose com quem se foi, ou seja, ela morre também. Por isso que quando a gente terminou o bloco passado, eu falando, olha, muitas vezes a morte vem para nos ensinar, e isso compete a nós, né, aprendermos, e uma das formas de aprendermos não é só na hora que a gente perde alguém, é desde já falar disso tudo, que é quantas e quantas vezes a gente vive
em simbiose com o outro. E nós precisamos nos permitir fazermos uma separação subjetiva. É de uma grandeza, de uma sutileza também ao mesmo tempo, mas é uma necessidade muito grande de dar permissão, estou falando permissão mental, por isso que a gente chama isso de aceitação, dar permissão mental para que aquela pessoa que eu amo, que faz falta, se vá, mas também dar permissão, dar o entendimento, a minha vida ainda está em andamento, ainda não é o momento da minha morte. Quem sou eu depois dessa pessoa ter ido? Eu vou assumir um novo papel, por exemplo, na minha família? Muito provavelmente. Eu vou ter que ainda mais quando morre alguém que a gente tem como crença, aquela pessoa era o meu porto seguro, eu vou ter que passar agora a ser o meu próprio porto seguro? Sem sombra de dúvidas. Ou aquela pessoa que eu depositei tanta expectativa, tanto sonho, e que foi embora sem nada disso ter se concretizado. A gente escuta muito, Padre Antônio, e acredito que várias pessoas que estejam nos assistindo, é muito forte perder, por exemplo, um filho, em que a gente, pai e mãe, fazem do filho a extensão dele. Então, quando um filho morre, qual é a impressão que o pai e a mãe têm? De que ele também morreu. E uma parte dele morreu, porque as expectativas, os sonhos, o amor dedicado. Mas a possibilidade de estar aqui nesse mundo ainda se faz presente. Então, dar permissão para fazer essa separação subjetiva e dimensionar vai me fazer falta, mas eu preciso voltar o olhar aqui e escolher e avançar pensando o que compete a mim agora. É por aí. É por aí. Cora Coralina tem um poema dela que está lá no túmulo dela em Goiás. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, serei fruto. Não é? É. A morte não pode ter a última palavra se a gente acredita que o viver é muito mais do que decompor isso aqui, não é? Isso. E aí, vamos lá. Vamos. Que é a percepção da presença vívida da pessoa no que ficou. Então, aquela pessoa que o meu familiar, o meu cônjuge, meu amigo, aquele que se foi, o que dele permanece vívido em mim? Isso é tarefa minha. Maravilhoso. Cadê Maravilhoso. também a minha sensação, e essa eu acho que é outra palavra muito forte, e que muito pode nos acolher e nos confortar, que é a gratidão. Perfeito. A gratidão por ter tido a oportunidade de ter aquela pessoa perto de mim com as falhas e as virtudes dela, sem idealizações. Mas será que eu não deveria ter feito mais coisas? Ou será que eu deveria ter falado menos? Ou será que Não idealize. Foi, já aconteceu, está lá atrás. Tiveram N momentos que também foram muito bons. Então, é a gente poder falar, olha, no que passou, deixa eu ter mais sensação de gratidão pela oportunidade de ter tido essa pessoa na minha vida e agora, pela demanda de manter vívido em mim a presença dela, dando a aceitação mental para que ela vá, se separar de mim. Eu continuando viva e com a vivacidade dela também em mim. Esses dias eu vi um vídeo de sua conversa aqui com a Cleide Rocha na TV, achei um encanto. E você falava do sentido da palavra entusiasmo, não é? E às vezes nessas experiências de morte, a luz que vai ser ativada não é lá no armário onde ficaram os restos da minha mãe, não é? Na casa que morava meu pai, esse processo também de desmanchar, não querer perpetuar a pessoa nas coisas, porque é pouco também, não é, Rejane? E aí, quando você
falou com a Cleide o entusiasmo, eu falei, essa é a intuição para conversa sobre sentido de vida. E essa palavra entusiasmo, né? A raiz da palavra entusiasmo significa ardor divino dentro de mim. Uau, bom demais. E eu vejo, pessoal, que quando a gente de fato percebe que uma pessoa conseguiu elaborar o luto, a saudade vai estar presente? Claro que vai. Tem momentos ainda que vão ter tristeza? Claro que sim. Mas ela não abriu mão de ter o entusiasmo dela com a vida. Aí a gente fala de uma grande elaboração do luto, que é ir seguindo adiante com essa marca na minha vida, mas também com todas essas memórias, com toda essa gratidão, com todos esses ensinamentos, continuação da vida, acolhendo aquelas pessoas que tanto fizeram parte da minha existência, partiram, mas continuam aqui. Terapeuticamente, eu gosto de dizer assim para as pessoas que estão sofrendo muito com o luto. Esses dias falei para uma senhora que viveu 64 anos de casados, o marido tinha morrido e ela estava em prantos na igreja. Eu sentei do lado dela, na liberdade que tive para falar uma palavra firme. Perguntei, mas já tem quanto tempo que ele morreu? 1 ano e 7 meses. Eu bati no banco e falei, não, chega! A senhora está falando dele como se a morte só tivesse deixado um prejuízo. Quem viveu esse tanto de tempo e amou do tanto que amou um ao outro como a senhora e esse marido, a partir de hoje, vamos embora ali. Ele veio para frente da cruz e falei, a partir de hoje a senhora vai, com todo o direito, chorar uma lágrima por dia ou muitas por ele, mas para cada lágrima que cair de saudade dele, vai abrir um sorriso, ainda que a lágrima descendo vai dizer, Pai eterno, mas obrigado, porque foi maravilhosa a convivência com ele nisso. Maravilhosa esse filho, esta filha, esse neto. Não é por aí? É por aí. A gratidão não... É por aí. Não, no primeiro momento ela mistura a dor e a coisa boa, mas vai separando gradativamente. Sim. Padre Antônio, tem um teórico chamado Lacan, que ele tem uma fala assim, é preciso saber perder para saber ter. Mas é. Saber perder para saber ter aqui dentro emocionalmente, porque é como se aquela pessoa, igual essa senhora que perdeu, eu sei que ela está sofrendo, mas ela está olhando para esse tempo de 1 ano e 7 meses que ela perdeu o marido, como se ela não tivesse mais tudo aquilo que eles viveram. Saiba perder para você dimensionar, mas olha o tanto que eu tive com ele e olha o tanto que da nossa história, da presença dele, dos ensinamentos dele, eu ainda tenho comigo. Então, acho que... Eu falei isso para ela e disse, vou passar com a senhora 9 dias de oração, nós vamos fazer uma novena e a senhora vai fazer isso 9 dias. Daqui 9 dias a senhora aparece aqui. Rejane, doutora Rejane Ferreira. No 11º dia depois, essa mulher estava lá, do meio para o fim dos bancos, mas parecia uma pessoa transfigurada, não era a mesma. No final da missa, ela me abraçava, ria e chorava e dizia, que cura! Que é cura e cura. Gratidão cura, né? Gratidão cura. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Se tivesse que escolher 2 palavras, Padre Antônio, para esse nosso momento aqui de lidar com o luto e de levar essas 2 palavras para todo mundo que está nos assistindo, eu levaria a palavra gratidão e a palavra entusiasmo. Uau, deixe show. O ardor divino agir dentro de você para você conseguir fazer essa separação subjetiva com o outro, para você continuar se permitindo, continuar vívido e com esperança, com acolhimento, com reconhecimento, com gratidão.